Você pode se assentar na presença do Deus vivo. E enquanto você se assenta, por gentileza, cumprimente quem está mais próximo de você com a santa paz do Senhor e a graça inaudita do nosso Deus. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz de Jesus. Aleluia. Tudo bem com você? Tudo bem? Amém? Estamos encerrando hoje uma semana de 7 dias de consagração ao Senhor, 7 dias de jejum e oração. Hoje é o 7º dia do jejum, o salto da fé. Jejum que celebramos todos os anos com a igreja, o jejum coletivo, uma santa convocação para que toda a igreja esteja participando de um tempo de abnegação, de abstinência, de renúncia e de busca do Senhor. Foram dias maravilhosos, uma semana realmente muito abençoada. Estivemos meditando todos os dias aqui na casa do Senhor, juntos, todas as noites, durante o dia, orando juntos, em concordância. Uma forte corrente de oração que foi formada durante toda essa semana, entre aqueles que estavam em unidade de espírito, participando desse jejum, lendo os textos da palavra de Deus, lembrando durante o dia de fazer as suas orações e clamando por todo o povo de Deus. Tenho certeza que aqueles que estiveram em consonância com esse propósito aqui nas reuniões foram muito abençoados com toda a revelação da palavra de Deus que foi liberada nesses dias. E hoje estamos consagrando esse último dia de jejum ao Senhor, estamos encerrando esse tempo de consagração. Essa é a última ministração do jejum baseada na carta do apóstolo São Paulo a Tito, no capítulo 3, os últimos versículos da carta, de 12 a 15, e nós vamos estar fechando esse estudo maravilhoso da carta de Paulo a Tito, uma das epístolas pastorais, uma epístola pequena com 3 capítulos, muitas vezes esquecida no meio de tantas outras que são consideradas de maior relevância, e essa, como é uma epístola pastoral, isto é, dirigida a líderes, pastores, nós achamos muitas vezes que ela não tem nada a ver conosco, mas aprendemos nesse jejum que essa palavra é uma palavra para os maduros, é uma palavra para aqueles cristãos que estão querendo fazer diferença, para aqueles dentre o povo de Deus, independente do título, do cargo, da função, que estão buscando crescer espiritualmente e serem líderes de influência nesta geração. Portanto, graças a Deus por esta palavra inefável, por esta palavra tão maravilhosa que nos foi revelada nesses dias. Eu quero convidar você então para nós estarmos nos debruçando sobre esse texto maravilhoso de Tito 3, de 12 a 15, o tema dessa última ministração que fecha o nosso jejum de 7 dias é fé e trabalho de equipe. Fé e trabalho em equipe. Vamos ler Tito 3, de 12 a 15. Eu peço que você abra o seu tablet, o seu smartphone, a Bíblia Sagrada, e vamos compartilhar juntos com reverência a leitura da santa palavra de Deus. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo a Nicópolis, porque tenho resolvido invernar ali. Ajuda com empenho a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte na sua viagem. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo, saúda aqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Aleluia. Levante a sua mão direita, feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, que maravilhosa é a tua palavra. E
nós te damos graças, porque nesses dias de jejum, nós aprendemos mais uma vez que podemos viver sem muitas coisas, mas jamais podemos prescindir da palavra do Deus vivo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso o homem certamente viverá. Nós podemos estar fazendo muitas coisas, mas se o nosso espírito estiver morto, não haverá sentido algum na nossa existência. Nós fomos recriados em Cristo para o louvor da tua glória. O Senhor nos deu vida para que sejamos um povo vivo, um povo de avivamento, um povo que busca a verdadeira vida de exuberância, de excelência e de abundância, que só se pode encontrar em Cristo Jesus. Fala conosco nessa noite, como tens falado em todas as reuniões desse jejum. Nós oramos pela sabedoria e pela revelação do Espírito Santo sobre a nossa mente e o nosso coração, nesta hora, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. Um jornalista, fotógrafo, estava procurando um grande furo de reportagem. Um incêndio estava acontecendo em uma cidade, em uma região onde havia muitas casas, muitas mansões e também muitas florestas, e ele ligou para o seu chefe, diretor do jornal, e disse: eu preciso fazer algumas fotos, eu preciso de um avião pequeno que possa me levar até o local do incêndio. E o chefe preparou tudo e disse: corre para o aeroporto o mais rápido possível, que o avião está te esperando. Ele chegou lá no aeroporto, viu o aviãozinho, tipo um teco-teco daquele, pequeno. Ele correu para dentro do avião, entrou e disse, já gritando: vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, para o piloto. O piloto então ligou, o avião partiu, subiram. Quando estavam voando, sobrevoando, ele vai na direção do incêndio, e o piloto olhando para ele assim com certo temor, ele disse: pode se aproximar, pode se aproximar. E ele estava ali então, os dois se comunicando, ele gritando: pode chegar bem perto, pode chegar bem perto, pode dar uns voos rasantes aí, uns 2 ou 3 voos. Aí o piloto disse assim: por que você está falando isso para mim? Ele disse: é porque eu sou um jornalista fotógrafo com muita convicção e orgulho. Ele disse: eu estou aqui para fazer um furo de reportagem, eu preciso que você se aproxime o máximo possível das chamas, porque eu quero tirar umas fotos bem perigosas e bem sensacionais. E o piloto disse assim: então você não é o instrutor? Porque esse é o meu primeiro voo, a minha primeira aula prática. Você pode imaginar o final dessa história. Naquele momento, os dois tiveram que trabalhar em equipe para conseguir pelo menos pousar em algum lugar, e o furo de reportagem ficou para um outro momento. Quando Paulo escreveu essa carta ao seu pupilo espiritual Tito, que estava ali na ilha de Creta, trabalhando com todas as igrejas debaixo da recomendação apostólica, ele deixou ensinamentos práticos que são maravilhosos para mim e para a sua vida. E como aprendemos essa semana toda, todos os ensinamentos desta carta, que são muito práticos, eles têm a ver com a sã doutrina, com o ensino do evangelho e da prática da vida cristã no reino de Deus. Como companheiros de equipe, fazendo parte desse time de Jesus, nós precisamos aprender a trabalhar como igreja, como família e como equipe. Precisamos saber que as coisas não serão tão fáceis, e precisamos saber que nem sempre as nossas expectativas serão atendidas ou supridas da maneira como nós esperamos. Pense naquele piloto, não é? Ele estava ali, coitado, numa saia justa terrível, voando pela primeira vez, imaginando que aquele ao seu lado era o seu instrutor, e de repente não era o instrutor. Pensa no jornalista, coitado, saiu dali com aquela ansiedade de tirar aquelas fotografias sensacionais, e deu de cara com um rapaz que nem sabia o que estava fazendo no comando daquele avião. Então, muitas vezes nós estamos na igreja e as nossas expectativas não são atendidas. Nós estamos esperando algumas coisas acontecerem e elas não acontecem. Na nossa vida pessoal, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos e até mesmo no nosso ministério. E nós precisamos compreender então que porque essas coisas são assim, dessa forma, nós não podemos nos desencorajar, nós não podemos desistir.
É porque nós temos essa natureza egoísta, que muitas vezes pensa somente em si mesma, tem dificuldade de olhar para o que é dos outros, para o que é melhor para os outros. Nós estamos muitas vezes envolvidos na nossa própria agenda, no nosso próprio programa, no nosso próprio projeto, e entramos aqui muitas vezes agitados, sobrecarregados, com pressa, querendo que Deus faça as coisas, querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito, e não é assim que funciona na família de Deus. Fala para o irmão que está do teu lado com muito amor: não é assim que funciona, meu irmão. Pergunta para ele: você é o piloto? Claro que não, claro que não. Nós estamos em uma aeronave que tem um piloto, e não é um piloto de primeira viagem, não. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele sabe o que está fazendo. Graças a Deus, o nosso pouso tem destino garantido. Aleluia. Mas o que o apóstolo Paulo finaliza nessa carta dizendo é que todo ministério e toda igreja, para acontecer de verdade, ela precisa ser uma equipe. Nós precisamos aprender a trabalhar como time. E aqui nós temos alguns exercícios de treinamento que são apresentados para trabalho em equipe, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, para aprender a trabalhar em equipe, o primeiro princípio que Paulo nos ensina é: não vá sozinho. Versículo 12: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo a Nicópolis, porque tenho resolvido invernar ali. À medida que o inverno estava se aproximando, ficava muito difícil navegar nas águas dos mares, né? Era perigoso. Então Paulo estava querendo ter a certeza de que Tito pudesse se encontrar com ele, pudesse ter um tempo com ele. Portanto ele fala: apressa-te, é um comando de urgência. Prepara todas as coisas, faça o melhor, faça o máximo que você puder para estar comigo. Providencie o que for necessário, agilize as coisas, adiante seu lado, faça alguma coisa que você precisa resolver para que você venha e esteja comigo. Para que isso aconteça, eu vou enviar 1 ou 2 discípulos. Não está claro aqui se ele iria enviar aqueles 2 juntos ou se ele iria enviar um dos 2 apenas, mas de qualquer forma ele está dizendo: eu vou enviar aí um companheiro que vai assumir o seu lugar, que vai ficar no seu lugar aí na frente da obra, para que você possa vir estar comigo. Paulo está fazendo exatamente o que se deve fazer no discipulado pessoal. Ele está entendendo que Tito está debaixo de um estresse, de uma pressão ministerial, de dificuldades que estão relacionadas à obra de Deus em Creta, e ele então deseja vê-lo, ele deseja trazê-lo para perto, ele deseja ter um encontro com Tito pessoal, para poder renovar as suas forças espirituais através da cobertura, do acompanhamento discipulado. Ele está seguindo o exemplo de Jesus. Em Marcos 6:30-32 diz assim: reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse: vinde vós à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Veja que Jesus, apesar de estar ali trabalhando intensamente com seus apóstolos, com seus discípulos, ele entendia que às vezes era necessário dar uma parada estratégica e dar uma descansada e rever algumas coisas e receber renovo. Paulo fez o mesmo com Timóteo, outro discípulo dele. 2 Timóteo 4:21: apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Paulo não era um guarda-chuva solitário. Paulo não trabalhava sozinho. Paulo não era um cavaleiro solitário do reino de Deus, um Dom Quixote do evangelho. Paulo era um homem de relacionamento. Você sabia que Paulo menciona pelo menos 100 nomes de pessoas em todas as suas cartas? Pessoas que ele conhecia pelo nome, pessoas que ele estava saudando em cada igreja para quem ele escrevia cartas, e para as quais ele escrevia epístolas, e ele está saudando estas pessoas, saudando estes irmãos. Paulo era um jogador de equipe. Paulo trabalhava com parceria. Embora ele fosse um apóstolo, ele trabalhava com muitos cooperadores, com muitos irmãos que o ajudavam e que eram pessoas de todas as classes sociais. Interessante isso.
Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja foi criada para ser uma comunidade de pessoas que aprendem a se relacionar e trabalhar em equipe. É por isso que nessa comunidade ninguém é uma pessoa independente, ninguém é um cristão solitário. Se você está vivendo assim, saiba com certeza que esse não é o projeto de Deus. Romanos 12:5 diz assim: nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Você queira ou não, está ligado aos irmãos que fazem parte do mesmo corpo. As melhores amizades se desenvolvem através de experiências compartilhadas. A maioria dos relacionamentos de Paulo foi cultivada no crisol das parcerias do ministério. Alguns dos melhores amigos que você tem e já teve no passado são aqueles com quem você trabalhou, viveu algum tipo de aventura, compartilhou algum tipo de serviço lado a lado. Essas são as pessoas que você guarda no seu coração com as melhores recordações. As pessoas mais importantes na nossa vida, elas são aquelas que estiveram conosco nos momentos mais difíceis e também aquelas que nós podemos ajudar em algum momento da nossa história. Isso porque pessoas são mais importantes do que programas, pessoas são mais importantes do que eventos, pessoas são mais importantes do que métodos, pessoas são mais importantes do que estruturas. E esta igreja é uma igreja de família, é uma igreja de relacionamento. Eu fiquei triste porque algum tempo atrás um irmão me procurou e disse que estava deixando a Família da Graça porque ele queria ir para uma igreja que aqui não tinha muito evento, que ele gosta de evento. E ele disse assim: poxa, aqui não tem muito evento, eu gosto quando a igreja tem muito evento, traz toda hora uma pessoa, traz um cantor, traz um pregador. Então ele foi para uma outra igreja que ele disse que lá ele achou melhor porque lá tinha muitos eventos. Amém, cada um tem uma visão de igreja, mas a nossa comunidade não pode atender às necessidades, expectativas, sonhos de cada pessoa. Nós sabemos que alguns vão entrar aqui e vão sair porque não estão encontrando aquilo que estão buscando, mas outros vão permanecer e vão se achar, vão se encontrar e vão dizer: achei o meu lugar, porque vão entender na verdade que a igreja de Jesus precisa ser uma família, precisa ser a casa de Deus, precisa ser o lugar onde nós desenvolvemos relacionamentos. Amém pelos programas, amém pelos eventos, mas essa não é a nossa ênfase, esse não é o nosso foco. Paulo não diz a Tito para manter os programas da igreja a qualquer custo. Tito diz para ele: Paulo, eu estou cansado, Paulo, eu estou estressado. Ah, meu filho, deixa para descansar na glória, toca o pau aí, vamos embora porque Jesus está voltando, você precisa cuidar dos programas da igreja. Não, ele está dizendo: vem para cá, meu filho, dá uma parada aí, vamos estar juntos, vamos sentar, vamos conversar, porque para Paulo manter as amizades e os relacionamentos na casa de Deus é mais importante do que estar realizando programas. 1 Coríntios 16:5 ele diz: irei porém ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia, e talvez demore convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis para onde quer que eu for, pois não quero ver-vos desta vez apenas de passagem, antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Este é o coração do apóstolo Paulo, está nas cartas dele, está revelado, e muitas vezes a gente lê e não percebe que ele era um homem que não estava só fazendo um programa de evangelista, um programa radical de pregação do evangelho, um programa lá de pregar em todas as igrejas. Ele queria muitas vezes simplesmente estar com os irmãos, conviver com eles, ter relacionamento com eles. Gente, é muito benéfico que eu e você tenhamos amizades e comunhão na casa de Deus. Muitas vezes pessoas têm mais relacionamento fora da igreja do que dentro da própria igreja. É bom termos amigos que sejam diferentes de nós. Paulo tinha amizade com pessoas como Lucas, que era um médico, um cientista, um doutor, alguém muito instruído, um erudito, um escritor. E Paulo tinha também relacionamento com um escravo fugitivo. Paulo era essa pessoa flexível, versátil, um homem que não tinha
orgulho e vaidade depois que encontrou a Jesus e queria estar com os irmãos. Ele se misturou com gente de origem judaica e se misturou também com pessoas que nem sabiam quem Abraão era. Ele estava sempre no meio das pessoas, ele queria estar mais perto dos irmãos. E é claro que às vezes nós estamos mais perto de uns do que outros, e Paulo estava mais perto necessariamente daqueles que eram fiéis, daqueles que eram constantes, do que daqueles que são inconstantes. Às vezes a gente está buscando uma coisa na igreja, mas a gente não está sendo aquilo que a gente está buscando. Você quer que as pessoas se importem com você, mas você não se importa com ninguém. Você quer amizades duradouras, mas você não persevera nos seus relacionamentos. Você quer atenção, você quer carinho, você quer cuidado, mas você não move uma palha para ajudar quem quer que seja. A autenticidade é a chave das amizades duradouras. E se você está buscando realmente um relacionamento profundo na casa de Deus, você precisa ser uma pessoa de verdade, não uma pessoa virtual. Não é no WhatsApp, não é no Facebook, não é na mídia social que você vai encontrar isso. É na célula, é na comunhão com os irmãos, é no relacionamento no dia a dia. Paulo era uma pessoa real. E ele escreveu uma carta de verdade, escrita a próprio punho, para uma pessoa real chamada Tito. Isto é a igreja. A Bíblia não caiu do céu. Não foi um anjo que desenterrou num quintal. A Bíblia é o resultado de palavras pessoais que foram inspiradas pelo Espírito Santo com calor e emoção. E hoje nós estamos lendo esse texto sagrado, ele nos edifica, nos instrui e nos inspira, porque é a palavra de Deus. Mas Deus usou Paulo, Deus usou Pedro, Deus usou Tiago, Deus usou João, como Ele quer usar a mim e a você nessa geração. E se você está pronto para servir ao Senhor, diga amém, Senhor, eis-me aqui. Paulo queria continuar treinando Tito, e ele desejava fazer isso em sua companhia. Deus usa pessoas anônimas e pessoas notáveis. É interessante que dos dois homens mencionados por Paulo em Tito capítulo 3 versículo 12, um é bem conhecido, o outro é um homem misterioso. Nada sabemos sobre Artemis, enquanto Tíquico tem um currículo espiritual impressionante. Paulo ainda não havia decidido quem ele iria enviar para Creta para substituir Tito, mas com certeza Tíquico era uma escolha muito interessante. Atos dos Apóstolos 20 versículo 4, acompanhou o Sopáter de Bereia, filho de Pirro, bem como dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Efésios 6, 21, ora para que vós também possais saber como eu estou e o que estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Colossenses 4, 7, Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará conhecer a minha situação. Efésios 6, 21, ora para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo. Tíquico, amado, fiel ministro do Senhor, o qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado, ele vos conforte o coração. Tíquico era o correio pessoal de Paulo, ele era o Sedex do apóstolo Paulo naqueles dias. Quando Paulo queria falar alguma coisa para alguma igreja, ele entregava uma carta a Tíquico, ele enviava a Tíquico e Tíquico estava lá. Que Tíquico era o repórter do apóstolo Paulo. Todos os trabalhos de dizer às pessoas como Paulo estava, o que estava acontecendo com ele, informar a igreja, ele era o jornalista daquela época, ele levava as informações, os news, as notícias em primeira mão para as igrejas. As igrejas também falavam as coisas que estavam se passando e ele trazia as informações para Paulo. Ele era um encorajador, ele procurava maneiras de comparecer àquelas igrejas e ajudar os desencorajados e aproveitar as oportunidades para animar e fortalecer os discípulos. Ele era um consolador. Na verdade, Paulo chama Tíquico de um alívio, como um jarro de água fresca. Ele estava sempre pronto para refrigerar o coração dos irmãos, para ministrar refrigério ao coração dos irmãos. Eu não posso pensar em um elogio maior de Paulo a uma pessoa, a um discípulo, do que esse em Colossenses 4, 7. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Ele era um irmão amado, ele era um queridão, ele era um precioso de Jesus. Fala para o irmão que está do teu lado: precioso, querido, amado, abençoado, eu te amo, no amor de Jesus. Aleluia. Ei, você não sabe linguagem de comunidade, meu irmão. Você está igual um peixe fora d'água.
Comunidade é assim, comunidade é pegajosa. E aí, amado? E aí, queridão, precioso, meu irmão? Que bom estar com você. Tem que ser assim, gente. Chega de religiosidade, chega de superficialidade, chega dessa coisa, tá parecendo uma missa. Você entra e sai, parecendo um pedaço de pau. Abraça esse irmão aí do lado, diz: querido, precioso, amado, abençoado, te amo, meu irmão. Fala para ele, tenha coragem de abrir a boca e dizer: eu te amo, meu irmão. Vamos aplaudir Jesus por essa igreja linda. Agora, não é só figura de retórica, não é só jargão, não é clichê não. Paulo diz que além de ser um amadão, um queridão, um precioso irmão, ele é ministro fiel. Tíquico era um ministro fiel. Não há nada de negativo escrito sobre esse homem na Bíblia. Todas as referências de Paulo a esse rapaz é de um ministro fiel. Ele é uma pessoa séria, comprometida com Jesus. E também era um colega de equipe. Engraçado que Paulo chama ele de conservo, né? Mesmo sendo um apóstolo, Paulo o nivela, Paulo o equilibra, né, na sua equipe. Diz assim: olha, eu sou o apóstolo, mas esse Tíquico aqui é um conservo. Ele está comigo na mesma pegada, na mesma submissão ao Senhor. Em seu livro O Poder da Liderança em Equipe, George Barna, um dos maiores autores evangélicos sobre liderança moderna, ele diz assim: se a igreja dependesse de um indivíduo único, incrivelmente talentoso e carismático, certamente teria entrado em colapso. O que os irmãos da igreja primitiva descobriram foi que nenhum deles tinha o pacote completo de dons, habilidades e ideias necessárias para promover o crescimento da igreja cristã, mas cada um tinha um papel muito significativo e definido diante daquele compromisso revolucionário que se chama Igreja de Jesus. Que coisa maravilhosa é aprender a trabalhar em equipe, e para fazer isso você não pode andar sozinho. Não ande sozinho, não vá sozinho, não queira fazer a obra de Deus sozinho. Se envolva com companheiros, se envolva com irmãos, se envolva com relacionamento na casa de Deus. Em segundo lugar, para trabalhar em equipe, o segundo princípio que Paulo nos ensina é: invista nos que vão. Invista na obra de Deus, invista no projeto do reino de Deus, seja um cooperador financeiro da obra do Senhor, aprenda a semear e a investir no projeto do reino, cooperando, apoiando, dando suporte, ajudando, inclusive financeiramente, aqueles que estão militando na pregação do evangelho, do ensino, missionários, pastores, líderes da igreja de Jesus, que hoje estão dedicados integralmente ao ministério. Olha o que ele diz no versículo 13: ajuda com empenho a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte na sua viagem. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo está falando sobre duas pessoas. Um nós conhecemos muito pouco ou nada, e o outro nós sabemos alguma coisa. Zenas era doutor da lei. Não está claro aqui se ele era um mestre, um especialista na lei de Moisés no Antigo Testamento, ou se ele tinha sido treinado, educado na jurisprudência romana, e ele era um advogado. Inclusive em algumas versões aparece aí como advogado, Zenas advogado. Então poderia ser que ele fosse um doutor da lei no sentido jurídico, advocatício, ou que ele fosse um doutor da lei no sentido realmente rabínico, de um mestre, de um estudioso da lei de Moisés. Não importa, não sabemos muito sobre ele, na verdade nada, mas Atos 18 de 24 a 28 fala desse Apolo. Quem é esse Apolo? Um crente judeu que se converteu ao cristianismo, bem treinado nas escrituras, que tinha um tremendo conhecimento do Velho Testamento, da palavra de Deus da época. Quando ele falava, ele fazia isso com grande fervor, ele pregava com grande entusiasmo, e ele ensinava com precisão as escrituras, e ele era ousado no seu falar. Uma das melhores coisas sobre este homem chamado Apolo é que, além disso tudo, ele era também um discípulo muito disposto a aprender. Em Atos dos Apóstolos 18, 24 diz: ora, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo entretanto somente o batismo de João.
Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Oh glória! Pensa num homem preparado, pensa numa dinamite nas mãos do Senhor. Pensa num rapaz chamado Metralhadora de Jesus, né? Esse aqui, que onde ele chegava, ele pregava com ousadia, com fervor. Na verdade, Zenas e Apolo aqui estão fazendo o trabalho de missionários itinerantes. Paulo está dizendo que estes homens iam por conta própria, como voluntários, servindo no reino de Deus e fazendo viagens para pregar o evangelho e confirmar as igrejas. Mas eles não podiam fazer isso sem recursos. Era necessário que os irmãos aprendessem a investir na obra. E por isso Paulo está dizendo que eles tinham ido a Creta, mas agora precisavam de investidores para ir para um outro lugar. Jesus ia levá-los para um próximo destino. E então ele está exortando a Tito e dizendo: os irmãos em Creta, os cristãos cretenses precisam fazer de tudo, precisam aprender a ajudar com empenho, precisam se colocar na brecha pelos missionários, precisam orar, precisam cooperar, precisam contribuir e precisam fazer isso rapidamente. Paulo diz: não devemos esperar para dar, não precisamos esperar um comando para agir de forma generosa e investirmos na obra do Senhor. Um dos trechos mais claros da Escritura sobre a importância de investir nos obreiros está em 3 de João, capítulo 1, de 5 a 7. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificaram do teu amor, aos quais se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás, porque por amor do nome, o nome de Jesus, saíram sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. O que João está dizendo aqui? Que as pessoas que estão servindo no ministério da igreja não são funcionários públicos. Eles não recebem do governo, eles não recebem dos gentios. Não tem nenhuma instituição ímpia sustentando a igreja. A igreja é sustentada através daqueles que com fidelidade servem ao ministério, são cooperadores do ministério. Você pode não estar aqui no púlpito pregando, mas quando você investe no reino de Deus, você está cooperando com a pregação do evangelho. Essa palavra que está gravada e vai para a mídia, está aí no YouTube, você pode assistir, outras pessoas poderão assistir, será enviada, será repartida, será semeada através das mídias sociais. Esta palavra vai alcançar pessoas e até em outros países, e você está cooperando com isso. Você é um cooperador do que está acontecendo nesse mistério quando você investe na obra do Senhor. Paulo diz a Tito, então, para se certificar de que eles tivessem tudo o que eles estavam precisando para a sua viagem, nada lhes faltasse nessa viagem. Então, em segundo lugar, para você aprender a trabalhar em equipe, você precisa cooperar e ser um investidor na vida daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Em terceiro lugar, para aprender a trabalhar em equipe, o terceiro princípio que Paulo nos ensina é: pratique as boas obras, pratique o que é bom. Olha o que diz o versículo 14, que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Essa é a quarta vez em Tito, e falamos hoje pela manhã que por 14 vezes o apóstolo Paulo fala na carta a Tito, 1 e 2 Timóteo, sobre boas obras. O tema das boas obras é um tema recorrente, é um tema básico, é um tema fundamental nas cartas pastorais de Paulo. Paulo não queria concluir esta carta a Tito sem mais um apelo para que os discípulos em Creta praticassem as boas obras. E por que será que Paulo tem que falar tantas vezes essa palavra boas obras numa carta tão pequena de 3 capítulos e em outras passagens onde ele ministra a pastores? Eu acredito porque nós não temos naturalmente a inclinação para fazer boas obras. Nós precisamos de alguma forma ser desafiados, ser estimulados e sermos envolvidos no projeto das boas obras, porque senão ficaremos sempre voltados para nós mesmos, para as nossas necessidades, para os nossos próprios problemas. Nós precisamos ser constantemente lembrados pela igreja a praticarmos as boas obras. E nós temos um projeto tão bonito, um projeto social tão bonito. Eu queria dar uma pausa aqui, se o pessoal puder. Eu não sei se está pronto aí, Tayane, o material da nossa ação social, né?
Eu fiquei muito feliz comentando essa semana em uma reunião aqui com o nosso grupo de ação social sobre o que aconteceu na campanha do agasalho, que os irmãos aqui, os nossos jovens em Gincana, levantaram mais de 3.000 peças em uma semana para ajudar pessoas necessitadas. Foi uma gincana dos jovens e eu não sei se está dando para ver aí, talvez se apagar mais as luzes, né, para a gente dar um foco bem legal aí, porque esses lugares onde eles foram entregar são localidades muito pobres, lugares onde as pessoas estão vivendo em condições absolutamente miseráveis. E nós estávamos fazendo um trabalho de parceria com muitos centros de recuperação, com algumas instituições, com creches, com algumas associações, mas o Espírito de Deus nos constrangeu em uma oração que fizemos aqui com a nossa equipe de ação social, a ajudar um lugar onde não existe ninguém fazendo nada. E nós vamos estar levando, a partir de agora, todo o nosso esforço de ação social e de boas obras para estas localidades, especialmente para esta onde o Espírito de Deus nos constrangeu a estarmos ali ajudando as famílias que estão nesse local. Um local fechado, um local isolado, onde existem mais ou menos 50 famílias vivendo em absoluta pobreza e miséria. Aí você está vendo fotos de outros lugares onde já existe um trabalho, onde acontece o café da manhã, um trabalho de ressocialização. Existe a Cristolândia, existem outros ministérios como Metanoia, existem ministérios muito bons com pastores à frente, fazendo um excelente trabalho, mas Deus nos levou a uma localidade, irmãos, que está abandonada, esquecida pelo poder público. O governo não faz o que tem que fazer, o governo está doido para que as igrejas assumam o trabalho que é dele. Ele não consegue garantir aos cidadãos aquilo que é direito constitucional, e as pessoas estão vivendo em absoluta miséria e pobreza, e a gente fica triste quando vai a um lugar desse e percebe a situação do ser humano que é o nosso próximo. Eu fiquei muito feliz porque os nossos jovens puderam estender uma mão de solidariedade, e mais do que isso, levar o principal, não somente o agasalho, o alimento, mas o pão da vida, que é Jesus, o evangelho, que é o poder de Deus para transformar essas realidades. A gente sabe que sistema político nenhum vai conseguir resolver o problema da injustiça social. Só o Messias, quando voltar a esta terra para estabelecer o seu reino de justiça e de paz, é que vai mudar essa situação tão terrível que se encontra a humanidade. Mas nós podemos, como igreja, brilhar nas trevas, brilhar na escuridão, ser luz para estas pessoas que estão tão carentes. Uma delas chegou a dizer à nossa equipe: ninguém lembra da gente, só a igreja. Eles estavam chorando, alegres, porque nós nos lembramos deles, mas isso é tão pouco. E nós tomamos uma decisão desafiadora, e eu preciso da sua ajuda. Pode acender as luzes, obrigado. Eu preciso que você seja parceiro nessa boa obra que vai acontecer a partir de agora, porque nós não vamos deixar um mês passar sem estarmos enviando equipes a este lugar, até que esse lugar seja transformado em um lugar decente. Ou as pessoas vão sair dali para viver uma vida nova, uma vida digna, ou Deus vai transformar aquele lugar em uma nova realidade. Você vai ser parceiro disso, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por essa obra, pela obra de ação social. Você faz parte dela. Você faz parte dela. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Paulo diz aqui que aprendam a aplicar-se às boas obras. Se eu preciso aprender, é porque eu não sei. Se a Bíblia fala que existe alguma coisa que eu preciso aprender, é porque eu preciso de exortação, eu preciso de admoestação, eu preciso de ensino, eu preciso de líderes que estejam me desafiando, eu preciso de oportunidades, eu preciso de bons exemplos. E que bons exemplos nós encontramos no meio dos nossos diáconos, dos nossos irmãos queridos que têm se disponibilizado para fazer essa obra tão linda. Mas existe uma coisa que Paulo diz aqui que me deixa intrigado. Ele diz na última parte do versículo 14: para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Existem duas maneiras de interpretar isso aqui. Primeira, quando fazemos o que é bom, quando colocamos Deus e os outros, o nosso próximo em primeiro lugar, nossas próprias necessidades são supridas por Deus. Mateus 6,33: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos creem assim? Se você aplicar seu coração a servir ao Senhor e abençoar o seu irmão e o seu próximo, Deus vai desatar bênçãos na sua vida. Quantos creem assim verdadeiramente? Mas em segundo lugar também, esse texto nos ajuda a compreender que quando dedicamos
o nosso coração a fazer o que é certo e a praticar o que é bom, nós acabamos sendo usados por Deus também para suprir as necessidades de outras pessoas. Eu creio que essas ideias ambas estão corretas. Quando repartimos, somos abençoados, e quando repartimos, outros são abençoados. Quantos creem assim? Eu vou repetir: quando eu reparto com alguém, eu sou abençoado. Quando eu reparto com alguém, alguém é abençoado através de mim. De modo que o projeto de Deus é que você seja um abençoado e um abençoador. Quantos abençoados temos aqui nessa noite? Todo abençoado de Deus tem que ser necessariamente um abençoador, a fim de que não sejam infrutuosos. Ou seja, estar envolvido na prática das boas obras impede que você seja uma pessoa infrutífera no reino de Deus. Andrew Murray captou a importância das boas obras na igreja quando escreveu: quanto mais profunda a nossa convicção de que fomos salvos não por obras, mas pela graça, mais forte é a prova de que realmente fomos salvos para as boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Se você crê assim, dê um aplauso a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos recapitular. Para trabalhar em equipe, para aprender a trabalhar em equipe, você precisa estar com alguém. Nunca vá sozinho, não ande sozinho, não queira fazer a obra de Deus sozinho. É na igreja, é na comunhão, é no relacionamento com os irmãos. Segundo, invista nos que vão, invista na sua comunidade, invista no ministério que você faz parte. Seja um fiel cooperador, seja um dizimista, seja um contribuinte da obra do Senhor. Terceiro, pratique as boas obras, faça o que é bom, se envolva com a ação social, ajude o seu próximo, esteja envolvido com ministérios que têm como objetivo melhorar a condição de vida daqueles que estão ao nosso redor. Quarto lugar, Paulo ensina que para trabalhar em equipe, nós precisamos aprender a cumprimentar a todos com amor. Ops! O que isso tem a ver, bispo? Está aqui, ó, versículo 15: saúdam-te todos os que estão comigo, saúda aqueles que nos amam na fé. Mais uma vez o apóstolo Paulo revelando o seu amor por pessoas. Ele queria estar conectado com cristãos, ele não queria somente estar conectado com Tito, ele queria que Tito estivesse com ele, mas ele queria também que os irmãos que estavam recebendo esta carta soubessem que eles também eram amados. Paulo queria garantir que aqueles irmãos das igrejas em Creta também lessem essa carta. Essa carta não é só para Tito, não. Ele está falando saúda esse, saúda aquele. Olha, ele está dizendo assim: lê essa carta na igreja, lê essa carta nas igrejas, espalhe essa mensagem pelas igrejas. Essa carta deveria ser distribuída, copiada e distribuída e lida nas igrejas, para que as igrejas soubessem que esse era o desejo do apóstolo Paulo, que elas se sentissem amadas e que elas fossem saudadas no amor de Cristo Jesus. O mandamento apostólico é que os discípulos devem se cumprimentar com ósculo santo. Romanos 16:16: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. 1 Coríntios 16:20: todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 2 Coríntios 13:12: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5:26: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 1 de Pedro 5:14: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Essa era a forma de saudação da igreja primitiva. Os irmãos se beijavam. Agora entrou num novo nível, né? Dizer meu amado, meu irmão, queridão, precioso, eu te amo é uma coisa. Agora dar um beijo no irmão. As mulheres não têm muito esse problema, né? As mulheres se beijam, acho que é meio cultural isso, né? Não, pastor, isso aí é cultura, isso é coisa lá do povo oriental. Mas aqui na comunidade não, hein? Eu gosto de beijar os irmãos. Eu sou o pastor mais beijoqueiro da face da terra. E eu sempre digo assim: homens beijam homens, mulheres beijam mulheres, para não ficar um negócio parecendo que a gente está com outros interesses, né? Porque na hora que diz assim, dá um ósculo no seu irmão, aí o camarada já olha para aquela irmã bonitinha e diz assim: oh, obrigado, Jesus. Quanto amor. Então, como eu também sou macaco velho, gato escaldado, cachorro mordido de cobra,
Tem medo até de linguiça. E a gente olha essas coisas e fica vendo assim, que facilidade que o povo tem para viver nesse nível do relacionamento social, né? Eu me lembro que às vezes a gente vai beijar uma pessoa assim, a pessoa diz assim, 3 para casar. Eu disse, mas eu já sou casado. É um negócio de 3. A Bíblia diz, saudar com ósculo de amor, com ósculo santo, é um beijo santo. Que é o ponto principal aqui, presta atenção. Nós precisamos ser calorosos. Nós precisamos reconhecer os irmãos, nós precisamos procurar os irmãos, nós precisamos estar com os irmãos, nós precisamos amar os irmãos, nós precisamos nos conectar com os irmãos. Os verdadeiros cristãos nunca devem ser formais. Pai do Senhor, meu irmão. Que é isso? Onde que está isso na Bíblia? O cara encontra o irmão lá, Pai do Senhor, meu irmão. Aqui na igreja, com essa cara de jegue, com a pata estendida. Pai do Senhor, meu irmão. Tem irmão até que vai embora da igreja. Eu cheguei todo amoroso, eu cheguei todo querido, todo querendo encontrar relacionamento, dei de cara com aquele irmão com aquela cara de jegue. Pai do Senhor, meu irmão. Foi embora, não voltou mais. Diz assim, que isso, que lugar é esse? É assim que você dá paz? É assim que você dá paz? Precisamos ser calorosos, precisamos ser carinhosos. E por que isso? Porque nós precisamos uns dos outros. Charles Spurgeon escreveu certa vez: o forte nem sempre estará vigoroso, o sábio nem sempre será expedito, o bravo nem sempre será corajoso, e o alegre nem sempre estará feliz. Pode ser que existam aqui e ali homens de aço, a quem o ralar e o rasgar não causam nenhum dano perceptível, mas por certo a inércia desgasta mesmo a estes. E quanto aos homens comuns, o Senhor sabe e os faz saber que não passam de pó. É isso que nós somos, vasos de barro, o pó da terra. E a igreja está cheia de gente sofredora e de gente que muitas vezes sofre silenciosamente. Você vê uma reunião como essa vibrante, todo mundo cantando, celebrando, adorando ao Senhor, mas você não sabe o que está acontecendo na vida desse irmão que está do teu lado. E talvez você nem se importe com isso, mas aí do teu lado está alguém de carne e osso, por quem Jesus morreu e pagou o mais alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui. Então vamos procurar de todas as formas nos vincular àqueles que Jesus ama e que são os nossos irmãos. E o primeiro passo para isso é você sair de dentro da concha, é você sair de dentro de si mesmo e aprender a saudar os irmãos. Porque todas as cartas que eu leio e todas as vezes que eu leio o Novo Testamento, eu aprendo que estes irmãos tinham muito amor e falaram uns com os outros. Eles não tinham Facebook, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham telefone celular, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, mas eles gostavam até mesmo através de uma carta escrita, que sabia que ia chegar depois de tantos meses, lá para aquele irmãozinho que estava vivendo em uma outra cidade tão longe, mas que quando ele lesse: eu te saúdo com o amor de Jesus. Oh, que bom, meu irmão. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa para você. Depois de tantos dias pregando sobre Paulo a Tito, eu acho que eu conheço Tito um pouco mais. Eu conheço Paulo um pouco mais. Eu estava com vontade de dar um beijo em Paulo. Estava com vontade de dar um abraço em Tito. Estava com vontade enorme de estar perto desses irmãos queridos. E aí o Senhor Jesus falou para mim: eles já estão aqui na glória. Faça isso com os que estão com você. Faça isso com o Paulo que está aí do teu lado, com o Tique que está atrás de você, com o Artemis que está aí na sua frente. Faça isso com o Zenas que está aí bem pertinho de você. Dá um beijo nesse irmão em nome de Jesus. Diz mais uma vez: eu te amo, meu irmão, no amor de Jesus. Esforce-se para conhecer os irmãos, esforce-se para saber o nome, esforce-se para se envolver na vida das pessoas, esforce-se para fazer parceria com aqueles que estão no mesmo ministério. Não seja uma eminência parda aqui dentro, não entre e saia como se você fosse um estranho. Será que você vai mesmo cumprimentar pelo menos 5 irmãos ao final dessa reunião?
Toda reunião o bispo fala: cumprimente pelo menos 5 irmãos. Será que você faz isso? Eu fico me perguntando: Senhor, será que eu estou perdendo tempo? Será que eu sou a voz do que clama no deserto? Será que eu estou aqui falando todo dia isso? Será que o povo já se esqueceu? Será que ninguém já ouve mais quando ele cumprimente pelo menos 5 irmãos? Você sai e você faz isso? Ou você vai embora? Ou você se manda sem nem falar com ninguém? Então Paulo está dizendo aqui: se você quer aprender a trabalhar em equipe, aprenda a cumprimentar. Isso é o básico. Aprenda a saudar, aprenda a fazer desse momento um momento importante na vida dos irmãos. E por último, queridos, para aprender a trabalhar em equipe, o 5º princípio que Paulo nos ensina é: conceda graça aos demais. Versículo 15: a graça seja com todos vós. Paulo encerra essa carta, como faz em todas as suas cartas, com o dom da graça de Deus. Quantos têm sido abençoados com a abundante graça de Deus? Posso ver suas mãos levantadas? Então você tem graça para repartir, você tem graça para distribuir. Ele nunca se cansa de ensinar sobre a graça, porque a graça de Deus é o favor imerecido que vai impactar pela mensagem do Evangelho o coração do homem mais perverso. Romanos 16:20: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 1 Coríntios 16:23: a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. 2 Coríntios 13:14: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Gálatas 6:18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Efésios 6:24: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Filipenses 4:23: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Colossenses 4:18: esta saudação é de próprio punho de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias, a graça seja convosco. 1 aos Tessalonicenses 5:28: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 2 aos Tessalonicenses 3:18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. 1 Timóteo 6:21: a qual professando alguns se desviaram da fé, a graça seja convosco. 2 Timóteo 4:22: o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Filemão 1:25: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. 14 cartas Paulo escreveu e em todas ele distribui graça de Deus. O que é que você tem distribuído? O que é que você tem dado? O que é que você tem repartido? O que é que as pessoas têm recebido de você? Nós não temos certeza quem escreveu a carta aos Hebreus, mas alguns acham que foi o apóstolo Paulo, e ela termina dizendo no capítulo 13, versículo 25: a graça seja com todos vós. 2 de Pedro 3:18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. E o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, o livro das revelações das últimas coisas, o último versículo da Bíblia, Apocalipse 22:21: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Será que você consegue entender que a mensagem mais importante da Bíblia, do Novo Testamento, da Nova Aliança, é a graça de Deus? A graça que nos alcançou em Cristo Jesus, a graça superabundante do Senhor. O que que você precisa que você não tem? O que é que você está buscando que você já não tenha recebido? O que que você está desesperado, ansioso, ansiosa, que você não tenha nesse exato momento a possibilidade de acessar através do maior de todos os mistérios que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que agora nos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Você está tão cheio de Deus, tão cheio de tanta riqueza espiritual, de tanta beleza da glória de Cristo, há tanta
tanta exuberância em você, há tanta unção e tanto poder derramado na tua vida, que você ainda não começou nem a saber e nem a sonhar o que Deus fez na tua vida, naquela obra lá na cruz. Mas eu quero te dizer que por toda a eternidade, eu e você estaremos desfrutando das riquezas inesgotáveis de Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. O céu já começou para nós, e Ele vai continuar na glória, e nós esperamos o dia da volta do nosso Rei. O Senhor está às portas. Prepara-te, igreja, levanta-te na força do Senhor, porque é tempo de trabalhar em equipe, e nós não podemos mais perder tempo com aqueles que nada querem com o Evangelho de Jesus. Vamos trabalhar juntos. Não vá sozinho, invista nos que vão, pratique as boas obras, cumprimente a todos com amor, conceda graça a quem está ao seu redor. No verão de 2002, 9 mineiros ficaram presos por 3 dias em um poço de uma mina cheio de água na Pensilvânia. Após um resgate surpreendente, os mineiros testemunharam que haviam decidido desde o início que viveriam ou morreriam todos juntos. A água gélida ameaçou matá-los lentamente pela hipotermia. De acordo com seu testemunho, eles elaboraram um plano de sobrevivência. Quando alguém ficava frio, quando alguém sentia tanto frio que começava a ficar descontrolado, os outros 8 se inclinavam ao redor da pessoa e a aqueciam. E quando outra pessoa ficava com frio, o favor era devolvido. Todo mundo teve momentos muito fortes, disse o mineiro Harry Mayheart a jornalistas depois de ter sido liberado do hospital. Mas em certo momento, talvez um homem tenha caído e depois o resto se juntou, e então esse cara voltou a subir, e aí alguém que se sentia mais fraco, todo mundo se juntava e levantava, e era um esforço de equipe. Essa foi a única maneira pela qual nós conseguimos todos sair juntos. Mais tarde, em um culto especial de ação de graças em uma igreja evangélica, 10 capacetes foram colocados no altar dessa igreja, representando os 9 mineiros e Deus. Eles enfrentaram condições incrivelmente hostis, mas estavam todos unidos e conseguiram sair de lá todos juntos. Que visão tremenda do corpo de Cristo, que imagem perfeita do que está acontecendo na nossa comunidade nesse exato momento. Nós estamos muito mais unidos no meio das tribulações, das lutas, dos desafios que estamos passando. Graças a Deus por esse jejum, graças a Deus por esses 7 dias de consagração, graças a Deus pelos problemas que tem trazido você ao altar da oração e tem colocado seu coração humilde e quebrantado diante do Senhor e dos irmãos. Vamos estar juntos, vamos trabalhar juntos. Você está se sentindo no escuro? Você está se sentindo angustiada ou apertado? Você sente como se prisões estivessem ao seu redor, paredes intransponíveis estivessem te sufocando? A única saída é se inclinar para quem está do teu lado, se apoiar nos teus irmãos, porque nós vamos subir juntos para a glória do nosso Deus e Pai. Aplauda aquele que vive, que reina e que está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Aleluia, rocha da nossa salvação, estrela da manhã, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Grande Deus, grande Rei de toda a terra, seja aplaudido, seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento para nós orarmos. Eu queria te pedir para você dar a mão a alguém aí mais próximo de você, para que você pudesse ter o sentimento de unidade agora. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero encerrar esse tempo de jejum oficialmente como bispo desse ministério, pastor de vocês, mas eu quero com gratidão, com toda a igreja, adorar o Senhor por esta palavra, por essa palavra. Quanta coisa tremenda Deus nos ensinou nesses dias.
E a minha oração é para que o Senhor cele essa palavra no teu coração, que você realmente pratique essa palavra, que a unção desse jejum cresça na tua vida, que você leve isso para a tua casa, leve isso para o teu trabalho, leve isso para o teu dia a dia. Se você perdeu alguma ministração, vá no canal da Família da Graça no YouTube, acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, assista a série toda, assista mais de uma vez, desde o início, faça o estudo da carta a Tito, através das ministrações que foram apresentadas nesse jejum. Desde o domingo passado, 10 mensagens, 10 palavras foram ministradas ao longo desta campanha, e todas elas trazem ensinamentos tão maravilhosos para a nossa vida prática. Deixa eu orar por você nessa noite. Se você está aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus, se você ainda não fez isso publicamente, mas deseja nessa noite reconhecer Jesus como seu suficiente Salvador, como seu único Salvador, se você quer publicamente declarar Jesus como Senhor da sua vida, eu queria pedir para você, onde você está, levantar bem alto a sua mão direita. Queria te dar essa oportunidade. Você está fazendo isso? Você está entregando a vida a Jesus? Cadê? Lá atrás? Amém? Amém. Aproveita essa oportunidade. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém aqui, é? Tem esse jovem aqui? Glória a Deus. Muito bom. Glória a Jesus. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? O Senhor aqui está levantando a mão, entregando a vida a Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Deus é bom. Deus é fiel. Aleluia. Tem alguém aqui, é? Tem alguém aqui? A senhora aqui? Me perdoe, eu não vi. Deus lhe abençoe. Amém. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você está perto de alguém aí que está entregando a vida a Jesus? Tem alguém aqui hoje à noite que quer se reconciliar com o Senhor e com a igreja? Você lá atrás? Amém. Glória a Deus, meu jovem. Glória a Deus. 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém nessa noite que quer fazer isso, essa oportunidade? Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Dê a mão a esse irmão que está... Eu queria convidar o irmão Eduardo Valu para vir aqui à frente. Subir aqui. Vem cá, Valu. Vem cá, Valu. Ele é o presidente do nosso corpo diaconal. E hoje ele está fazendo aniversário, né? Vem cá, meu irmão querido. Você. Irmão amado, querido. Precioso. Obrigado. Vamos orar uns com os outros? Dê a mão a esse irmão querido que está aí do teu lado. Pai, em nome de Jesus, nós estamos encerrando esse jejum com muita gratidão no nosso coração. Consagramos esses 7 dias ao Senhor, crendo nos teus milagres, crendo nas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. E já declaramos nesse jejum uma grande vitória do Senhor, uma vitória retumbante, uma vitória estrondosa, uma vitória sem precedentes que virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre este ministério, sobre a tua igreja no Brasil. Nós nos alegramos juntos por esse tempo de celebração, e nessa hora queremos, com alegria no coração, abençoar a vida do nosso irmão Eduardo Valu, toda a sua casa, toda a sua família. Honrar esse irmão querido e precioso, que é um cooperador conosco nesse ministério. É um Tíquico, é um Tito, é alguém muito precioso, é um discípulo, é um irmão fiel, é um ministro fiel, é um amado, é um querido, é um precioso irmão, é um conservo,
é um cooperador que está conosco nesta seara, e nós o abençoamos pelo seu exemplo, pelo seu testemunho de vida, pelo seu caráter, pela forma como ele tem conduzido e se comportado nesse ministério ao longo dos anos, por sua fidelidade, por sua aliança. Deus, muito obrigado por este homem de Deus tão amado e precioso que é o irmão Eduardo Valu, Senhor. Abençoe a ele e a sua casa, abençoe os demais obreiros e cooperadores desse ministério, abençoe a nossa liderança, abençoe os nossos pastores, abençoe os nossos diáconos, abençoe, Senhor, cada membro da família da graça, cada irmão que está aqui nessa noite testemunhando essa manifestação do teu amor e da tua graça. Não somos perfeitos, não somos uma igreja perfeita, não temos todas as respostas, não pretendemos ser a igreja verdadeira, o melhor ministério, aqueles que são os únicos que vão para o céu. Nós somos muito, muito carentes da tua graça e do teu amor, Senhor, da tua misericórdia, do teu poder, da tua unção. E é por isso que nós oramos para que o Senhor cele essa palavra desses dias no nosso coração, e mais do que os milagres e as bênçãos do Senhor, que a vida de Jesus esteja fluindo nos nossos relacionamentos, e que a igreja do Senhor continue sendo edificada para o dia do arrebatamento, para o glorioso dia em que os céus se abrirão e aquele que está prometido voltará. Oh, bendito Jesus, como desejamos esse dia glorioso. Abençoe a tua igreja nessa noite reunida, é o que nós oramos, Pai Celeste, em o nome daquele que vive, que reina e que está voltando, breve voltará, Yeshua HaMashiach Adonai, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor e toda a adoração hoje e pelo